meus amigos. No vídeo de hoje eu vim trazer uma dica cinematográfica para vocês. É a recomendação a que assistam o filme A Guerra de Deus, do cineasta espanhol Rafael Gil. Eu vou comentar alguns pontos do enredo, certo? Algumas coisas que me parecem importantes e essenciais nesse filme, porque o Rafael Gil e esse filme em especial ocupam um lugar fundamental na arte católica, né? Aqui em especial no cinema católico. A verdade é que o cinema espanhol do século passado, durante o governo do General Franco, né, nesse período da Espanha, foi um cinema riquíssimo, com uma produção de filmes incríveis, não é? De muitos grandes filmes católicos também. Acho que o filme que nós mais conhecemos aqui, ou que ouvimos falar nesse período, que até hoje é muito famoso, é o Marcelino Pão e Vinho, do cineasta húngaro radicado na Espanha, fugido do comunismo, aliás, Ladislau Vaida. Não é? Esse filme do Vaida é bastante conhecido entre nós. E numa linha do cinema católico está esse filme do Rafael Gil, que é A Guerra de Deus, certo? Mas, como a gente vai ver, antes de tudo, uma obra de arte, não é? E é por isso que é um bom filme católico. Como eu sempre insisto aqui com vocês, tratando em especial da literatura, é necessário que o romance católico, de que eu falo tanto, seja primeiro uma boa obra de arte. E aqui, em A Guerra de Deus, nós estamos diante de um filme que é uma boa obra de arte. E é por isso que eu quero recomendá-lo para vocês. Né? É uma grande obra de arte, e é uma grande obra, portanto, católica, certo? Primeiro eu vou falar um pouco sobre o Rafael Gil, só para situar vocês, porque o fato dele ser um católico partidário do governo do General Franco no século passado e todas essas coisas contribuem para que, infelizmente, ele seja esquecido. Não é imerecidamente ele ser esquecido, não só ele, como grandes outros diretores espanhóis do século passado. Até essa razão política é uma das que me levam a comentar sobre o Rafael Gil. Eu também quero trazer alguns outros cineastas espanhóis aqui, comentar alguns filmes em especial que eu acho que vale a pena assistir, porque a riqueza do cinema espanhol também é muito, muito grande, não é? Então, Rafael Gil, como eu disse a vocês, foi um grande cineasta do século passado. Ele nasceu em 1913, morreu em 1985, já depois do falecimento do General Franco. Dirigiu 68 filmes, ou seja, ele esteve à frente de 68 filmes, além de ter colaborado como produtor e roteirista de outros tantos. Eu não encontrei a informação precisa quanto a isso, não é mais. O fato é que o homem dirigiu 68 filmes, trabalhou muito. E em 1951, ele lançou o filme A Senhora de Fátima. Esse filme teve um grande sucesso, tanto na Espanha quanto fora dela. E o sucesso desse filme fez com que o Santo Padre, o Papa Pio XII, recebesse uma audiência particular com o Rafael Gil. Foi então quando ele disse ao Rafael Gil algo que marcou a carreira desse autor e marcou a fama dele, né, como cineasta católico. Ele disse para o Rafael Gil: olha, meu filho, você faz muito mais pela palavra de Deus do que tantos sacerdotes por aí. Você faz muito mais com seus filmes, não é? E o Papa estava falando precisamente da Senhora de Fátima, né? O título do filme é esse, se vocês quiserem pesquisar, tem no YouTube, La Senhora de Fátima. E, enfim, acho que isso já nos situa bastante em relação a ele, né? E como eu disse, ele só é conhecido, ou melhor, desconhecido como mais um franquista, né? Então, é melhor que nos aprofundemos na obra cinematográfica desse grande diretor que foi o Rafael Gil. O filme de que eu vou falar, A Guerra de Deus, é de 1953, certo? 2 anos depois da Senhora de Fátima. E ele está aqui no YouTube também disponível, tá bom? Em mais de um canal, inclusive. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o canal em que eu mesmo voltei a assistir para gravar este vídeo, né? Gravar este comentário. Agora eu vou falar propriamente do enredo e do que faz esse filme ser um grande filme, porque ele é. Esse filme é de 53, por ele o Rafael Gil recebeu 2 prêmios no Festival Internacional em Veneza e um prêmio local na própria Espanha.
O personagem principal é um sacerdote, Padre Andrés Mendoza, e aí vem a, a primeira grande informação. O Padre Andrés Mendoza não é interpretado por um ator espanhol, é interpretado pelo ator suíço-belga Claude Ledoux. E quem é Claude Ledoux? Ninguém menos do que o ator que interpretou o pároco de aldeia na adaptação que o Robert Bresson fez para o Diário de um Pároco de Aldeia. A adaptação foi feita pelo Bresson em 1951. O Claude Ledoux então tinha 24 anos. E 2 anos depois, em 1953, ele faz outro papel marcante de sacerdote, Padre Andrés Mendoza em La Guerra de Dios. Assim, então esse já é, digamos, o primeiro motivo para assistir esse filme. A interpretação do Ledoux, do padre, do pároco de aldeia, foi genial. A verdade é que depois que eu assisti ao filme do Bresson, eu não consigo dissociar a imagem do Claude Ledoux do pároco de aldeia. Ele é o pároco de aldeia, para mim não tem como, ele encarnou aquilo com uma perfeição, me pareceu incrível, não é? E, enfim, esse é o nosso protagonista, interpretado por esse grande ator que já tinha feito um sacerdote genial, que foi o primeiro filme dele, inclusive, como ator. O primeiro filme do Claude Ledoux já foi o Diário de um Pároco de Aldeia, do Robert Bresson. Bom, vamos ao contexto de A Guerra de Deus. A frase que eu coloquei, que é um versículo do Evangelho, não vim trazer a paz, mas a espada, Nosso Senhor falando, no capítulo 10 de São Mateus, eu coloquei como epígrafe, aqui do YouTube, que é a thumbnail, eu coloquei a frase na thumbnail, porque essa também é a epígrafe do filme. Não vim trazer a paz, mas a espada. O filme se passa no ano de 1930, ou seja, antes da Segunda República, proclamada espanhola, proclamada em 1931, e, claro, por supuesto, antes da Guerra Civil Espanhola, em 1936. O local é um povoado, uma cidadezinha chamada Aldemós, uma cidade fictícia, não existe de verdade, mas numa situação que faz lembrar muito a de Astúrias, no início do século XX até o estouro da Guerra Civil Espanhola. Os personagens principais se dividem basicamente em 2 grupos, O grupo que está ao redor do senhor César, Don César, que é o dono de uma mina de carvão, e os cerca de 40 operários e suas respectivas famílias que trabalham para Don César. E, bom, vocês já podem imaginar a rivalidade deles, entre eles. Os operários têm muitas queixas, o trabalho em si é duro. Uma das queixas não é necessariamente o salário ali, não é algo que aparece, e sim uma série de injustiças, de ilegalidades, ou seja, havia alguns direitos protegidos desses trabalhadores que não eram cumpridos pelo Don César, e essa era uma grande queixa deles. Uma das maiores fontes de ressentimento desses trabalhadores é que um deles faleceu, deixou uma viúva, e o médico que trabalhava para Don César disse que ele não morreu na fábrica, não morreu na mina, não morreu em decorrência de um acidente de trabalho, que foi o que aconteceu na verdade. E foi essa mentira que ele colocou no atestado de óbito, de modo que a viúva desse operário não poderia receber o que lhe seria devido, em termos de indenização e em termos previdenciários também. Isso é algo que acontece. Outra coisa que nós descobrimos, porque os próprios operários falam, é que a maior parte deles tem que esconder o fato de terem famílias. Eles não podem se casar legalmente. Por quê? Porque o Don César prefere contratar homens solteiros. E como eles não têm outra opção, eles têm que viver em concubinato, viver numa união ali ilegítima, aos olhos de Deus e da igreja, um matrimônio ali, um matrimônio católico, não é? Também tinha efeitos civis, então não eram casados nem na igreja, nem perante o Estado, porque era o mesmo casamento ali na época, De novo, a gente está falando do período ainda do fim da restauração, 1930, durante a ditadura de General Primo de Rivera, ainda a monarquia, reina Alfonso XIII,
E é desse período que nós estamos falando. Então eles tinham que esconder as suas famílias, as suas esposas, os seus filhos, porque, bom, e aí talvez entre algo do salário, né? O salário pensado para um homem solteiro, mas que era usado uh, para sustentar famílias inteiras, que eram ocultas do patrão. Bem, esse é mais ou menos o contexto em que nós nos encontramos. Esse é o contexto do povoado de Aldemouth. E nesse contexto, no meio disso tudo, está a igreja, representada pelo pároco, que é o único sacerdote da cidadezinha, não é? Só tem um sacerdote, esse sacerdote é o pároco. E o pároco vai ser ninguém menos que Dom Andrés Mendoza. Nós não começamos a história, o Rafael Gil não nos leva a história pelo povoado. Primeiro ele nos mostra Dom Andrés. E Dom Andrés, jovem sacerdote, está dando um discurso. Ali inicialmente parecia um sermão, depois a gente vê que é um discurso acadêmico, talvez de graduação, alguma coisa assim. Os outros sacerdotes estão ali com uma roupa acadêmica também, no começo, e ele é exaltado pelo seu brilhantismo. Quando ele termina o seu discurso, todo mundo aplaude ele de pé, o auditório todo aplaude ele, todo mundo está assistindo, dá os parabéns. A mãe dele, uma senhorinha, fica encantada, ela lamenta que o pai dele já não esteja vivo para ver aquilo, e ela fica pensando, né, nossa, que o seu filho vai chegar longe, vai chegar a ser cônego, talvez bispo no futuro, não é? Porque ele é um grande orador. E nós temos acesso apenas a um fragmento desse discurso. E o fragmento desse discurso nada mais é do que a doutrina social da igreja encarnada, ou seja, esse amor ao próximo, as obras de misericórdia de que Dom Andrés fala no seu discurso. Porque vejam, estamos na Espanha em 1930, já existe a rivalidade entre os burgueses, não é? E os trabalhadores. Já existe isso. A Espanha já é industrializada, não é? A industrialização espanhola teve um boom no período da Restauração, início do século XX, né? Começaram primeiro, então, e aí surgiram os problemas, não é? Fim da Terceira Guerra Carlista, tem a repartição das terras da igreja também, tem o êxodo rural, as pessoas vão para a cidade, a repartição das terras da igreja tem, sobretudo, no antigo Culpo Vasco, não é? Tem um exemplo bastante claro, a industrialização, as pessoas que lavravam as terras da igreja, porque isso acontecia, era muito comum, as pessoas não tinham terra, então elas viviam por gerações e lavravam as terras da igreja como se fossem suas, porque a igreja permitia isso acontecesse, uma vez que as terras foram tomadas, boa parte delas, e foram redistribuídas, não é? Para quem tinha dinheiro, para quem tinha apoiado a monarquia isabelina e por aí vai. É uma coisa um pouco mais complicada da gente pensar, fim da Terceira Guerra Carlista, aí a gente tem o contexto da Primeira República Espanhola, o general Prim, aí depois a gente tem a monarquia do Dom Amadeu de Saboia, aí depois que a gente tem esse período um pouco mais longo da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, que no fim, com a ditadura do general Primo de Rivera, que é conhecido como o período da restauração monárquica, um período amplo, mas que já foi gestando muito do conflito que veio a formar a Guerra Civil Espanhola. E é nesse conflito, com um monte de gente realmente miserável, com muitos clérigos não sabendo a quem apoiar e ficando mais comodamente ao lado de quem tinha mais poder, é que Dom Andrés aparece, e com outros sacerdotes como ele. Uma coisa que me emocionou profundamente nesse filme, vamos lembrar o seguinte, o filme é de 53, a Guerra Civil Espanhola durou de 36 a 39. Centenas de igrejas tinham sido incendiadas, completamente destruídas. Há milhares de mártires católicos na Guerra Civil Espanhola, certo? E eu estou falando apenas, entre aspas, do que já estão reconhecidos oficialmente pela Igreja. Acho que
as canonizações mais recentes foram feitas pelo Papa Francisco há cerca de 2 anos, talvez. Sempre é difícil passar pelo menos uma década sem que haja novas canonizações de mártires, de vítimas católicas da Guerra Civil Espanhola, certo? A intervenção do comunismo soviético muito clara, muito forte, muito direta nos partidos de esquerda na Espanha, especialmente no PSOE, no Partido Socialista Obrero Espanhol, e no Partido Comunista Espanhol. Essas centenas de martírios contra católicos, membros do clero, né? Bispo de Barbastro, por exemplo, tem um filme que conta a história dos mártires de Barbastro, não é? E, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que o cineasta que fez esse filme, que conseguiu mostrar o que os operários estavam sofrendo, conseguiu mostrar a injustiça que aqui eles eram submetidos, é um ferrenho anticomunista, católico, que depois da Guerra Civil fez esse filme. Tá? Talvez um filme que no período anterior fosse considerado por muitos um filme até bolchevique. Porque ele mostra um sofrimento real, ele mostra injustiças reais, certo? E bom, resulta que o nosso Dom Andrés, esse orador brilhante, que a mãe até pensava que podia chegar a ser bispo um dia, recebe do seu bispo o encargo de ser o novo pároco de Aldemós. É para lá que esse Dom Andrés, preocupado com a justiça, porque a justiça é uma virtude, e não uma fonte de ressentimento, mas uma virtude, um atributo divino junto com a misericórdia, é esse homem, esse sacerdote que vai até lá. E aí ele já é recebido pelo Dom Tesha. Dom Tesha já coloca ele a par das circunstâncias, né? Ele manda uma charrete buscar o sacerdote na estação de trem. Ele é recebido em casa de Dom Tesha. Temos uma cena bastante interessante, porque eles estão lá jantando, Dom Tesha fala, olha, isso aí você vai ter problema, não é com a gente não, nós aqui somos seus amigos. Está lá o prefeito, o médico, que é esse sujeito... enfim, ruim, infelizmente, não é? O médico está lá, depois ele tenta passar mais um atestado de óbito falso, mas ele é impedido, sobretudo, pela presença do sacerdote, não é? Porque, enfim, acho que vocês já entenderam, por tudo que eu comentei, que Dom Andrés, ele não vai tentar ser amigo desses poderosos, desses caciques ali da cidade. Mas, antes de tudo, ele vai tentar ser pastor de todo mundo. Ele vai tentar ser pastor tanto desses caciques, sim, filhos de Deus também o seu rebanho, quanto dos operários. Os operários que já tinham deixado de ir à missa, sobretudo depois desse episódio do atestado de óbito com uma causa falsa, em que o velho sacerdote, que a gente nem sabe quem é, não tem imagem dele, só tem alguns comentários acerca dele, tinha sido conivente com aquilo, não tinha ajudado aquelas pessoas. Portanto, numa situação objetiva de injustiça, ele tinha escolhido ficar calado. E ficar calado não é o que Dom Andrés faz, muito pelo contrário. O filme nos mostra todo o esforço que ele tem para se aproximar dessas ovelhas desgarradas, que são os operários. Tem uma cena que eles estão na primeira missa de Dom Andrés, lá no domingo. Ele está celebrando, está lá os caciques da cidade, Dom Fecha, a esposa dele, irmão, cunhado, etc. Por aí vai. Algumas outras senhoras. E não estão os operários. E aí corta para outra cena, eles estão na taverna fazendo uma aposta para ver quanto que um sujeito que é alcoólatra consegue beber de uma vez. É um espetáculo bastante ridículo, né? E o padre vai até lá e conversa com eles, diz que está à disposição deles, mas logo em seguida sai, porque ele percebe que eles não se sentem à vontade com ele ainda. E antes disso, o padre vai até visitar a mina, não é uma coisa que para os operários parece um tanto quanto insólita. O padre visitar a mina é uma coisa que nunca tinha acontecido com eles, não?
o sacerdote, ir lá conhecer a mina, conhecer as condições de trabalho dele, né? Porque o fato é que o padre Andrés quer promover uma reconciliação entre eles. Uma das coisas que ele diz nessa reunião inicial com Dom César é que ele diz, olha, os operários precisam ser amados e, e não precisam sentir medo dos seus patrões. Ali no caso de Dom César, não é? E aí ele fala, bom, para que eles sejam amados, o jeito mais eficaz de fazer com que eles se sintam amados é que eles sejam amados de verdade. Que eles sejam tratados feito gente, não é? Em um determinado momento, o apoio de Dom Andrés fica ainda mais claro, não é? Porque ele elege como maiordomo da festa paroquial, dessa vez um operário. Nem o próprio operário achava que ele ia ter culhão para fazer isso, né? Eles não achavam, ninguém ali dos operários achava que ele ia ter culhões para fazer isso, né? Para afastar algum daqueles pequenos poderosos ali do povo e colocar um operário para ser o maiordomo da festa, né? Dessa grande dignidade ali para a cidade. E o padre teve culhões e fez isso, para surpresa daquele operário, para surpresa de todo mundo. E o que Dom César fala para ele é o seguinte: nós aqui vivíamos em paz, e o Senhor quer tirar essa paz de nós. Aí o padre responde com esse versículo de São Mateus, que está no capítulo 10. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Né? Porque Cristo não veio trazer a paz que o mundo dá. Né? Ele veio trazer uma paz que é superior. Ele veio trazer uma paz que para nós pode ser sinônimo de guerra. E por isso a guerra de Deus. O que Dom César tenta fazer antes do início da Guerra Civil Espanhola é promover uma verdadeira batalha espiritual, uma guerra de Deus, que seria a única capaz de evitar o derramamento de sangue que aconteceu depois. Vejam que Rafael Gil, reitero, ferrenhamente anticomunista e católico, nos mostra do contexto anterior da Guerra Civil. Isso me lembra o padre Castellani, no livro dele dedicado a Monsenhor Jacinto Verdaguer, sacerdote espanhol, catalão, escreveu em catalão, teve alguns problemas por indisciplina, não é? Ele diz que quando estava em Manresa, o padre Castellani, isso no livro dedicado a Monsenhor Jacinto, quando ele estava em Manresa, na Espanha, antes da Guerra Civil, não, já no período posterior, isso foi na década de 40, mais ou menos, no fim da década de 40, quando o padre Castellani foi a Manresa. Ele estava conversando com outro sacerdote dominicano, que ele não diz o nome, mas ele trata do caso de Monsenhor Jacinto Verdaguer, que foi injustamente excluído do sacerdócio, justamente por não ser alguém comum, não é alguém que tratava o sacerdócio como uma espécie de status social, qualquer coisa parecida, não é? E aí o padre Castellani pergunta para ele, olha padre, o senhor não acha que esse caso de Monsenhor Jacinto Verdaguer, afastado injustamente do sacerdócio, que depois morreu sem poder celebrar e tudo mais, o senhor acha que isso teve algum impacto na causa da Guerra Civil Espanhola? Aí o padre fala, sem sombra de dúvida. O que isso significa? Significa que essa postura, a gente pode lembrar também de outra obra literária importante que nos vai demonstrar isso, nesse país católico que era a Espanha, antes da Guerra Civil, havia a postura, e o livro a que eu me refiro, eu estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né, em várias referências aqui, por isso que esse filme é tão grande, que ele traz uma série de reflexões e referências para nós, nesse contexto específico, e o livro que eu estou falando é La Regenta, em que nós temos um dos personagens, não é, Dom Fermín, que é uma magistral, que é quem se apaixona pela Ana de Mendoza, a regenta, e Dom Fermín, ele tá ali porque, cara, é um status que ele tem um poder, porque ele tem dinheiro, ele ganha um bom dinheiro, sendo magistral da catedral, e é por isso. É por isso que ele é sacerdote, é por isso que ele se fez sacerdote. Foi um status. Né?
E como seria mais fácil preservar esse status? Como seria mais fácil preservar essa paz, né, de que Dom Fecha falou, essa paz do mundo? Se livrando da guerra de Deus, se livrando da convocação à santidade, que é justamente o que Dona Andrés Mendoza abraça no filme que nós estamos comentando. Esse filme, então, além de tratar dessa reconciliação da Espanha no pós-guerra, a tentativa de uma reconciliação, ele nos mostra muito da causa da Guerra Civil Espanhola. Esse filme, que tem um final feliz, com o padre correndo, né, para voltar para o seu povoado, eu não vou contar o final, eu não vou comentar muitos aspectos do enredo, eu vou deixar com você esse suspense, não é? De que o objetivo principal de Dona Andrés foi a reconciliação entre Dom César, o patrão, e os trabalhadores da mina, os seus operários. E que ele lutou bravamente para isso. Né? Tem um final feliz, sim, mas o essencial é que ele fez isso para abraçar a santidade, abraçando a santidade. E Dona Andrés, como não podia deixar de ser, era pessoalmente um homem caridoso, né? Então tem um homem humilde, caridoso, ele vai com a mãe dele, né? Ele leva a mãe dele para ajudar, porque ele não tem irmãos também, aparentemente, ela não tem mais ninguém, então ela fica com ele, vai com ele para o povoado de Aldemóz. E ela traz alguns volumes da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino para Dona Andrés. E Dona Andrés fica todo feliz, não é? Logo que ele chega, a mãe dele chega em seguida, ele já quando a mãe dele chega, ele já vê o conflito que está armado diante dele, o desafio que ele vai ter, as dificuldades que ele vai encontrar nas duas partes, em relação a ele e ao seu ministério sacerdotal. E ele fala de Santo Tomás, não é? Esse é o único amigo que eu vou ter por aqui. E aí, quando no episódio do mayordomo da festa, não é, que ele comunica aos poderosos do povoado que ele quer escolher um operário para trazê-los de volta à igreja, a mãe dele fala: olha, meu filho, será que, por mais que a sua intenção seja boa, será que ela não vai gerar um conflito ainda maior? Será que esse não é o caminho? E aí, Dona Andrés, que está com a Suma Teológica aberta, além que ele era o livro de cabeceira dele, não é? A Suma Teológica, a companhia dele, o livro de cabeceira, ele lê um trecho em que Santo Tomás fala sobre a virtude para o bem comum, não é? Que é necessária, que é absolutamente necessária. Primeiro, essa virtude em prol do bem comum. Aí ele lê isso para a mãe dele, ele fala: olha, tem alguém aqui que entende mais disso do que eu e a senhora juntos, que é Santo Tomás. E aí ele abre um sorriso, vai e toma a decisão, coloca em prática a sua decisão de procurar um operário, né, para ser o mayordomo da festa. Né? Então é bonita essa relação. E depois, num episódio um pouco mais triste, não é? O carteiro tem que vir buscar esses volumes da Suma Teológica, porque o padre simplesmente não tem dinheiro para pagar. Não? Ele comprou esse livro parcelado, mas ele não tinha dinheiro para pagar as parcelas, infelizmente. Não é? E aí esse livro teve que ser tomado. Ele é muito bonito, porque o Coroinha... Eu já estou contando algumas coisas do enredo, mas enfim, digamos que o Coroinha faz um esforço pobre, um menino pobre, com quem Dona Andrés era muito bondoso, faz um esforço para tentar recuperar esses livros, né, esses volumes da Suma Teológica, para o Padre Andrés. Não vou dizer se ele consegue ou não, mas enfim, são cenas muito bonitas, não é? E então, em linhas gerais, essa é a missão de Dona Andrés. E claro, Dom Fecha, em um determinado momento, escreve uma carta ao bispo falando do conflito que esse sacerdote está gerando. E depois vem o vigário da diocese pessoalmente ouvir Dona Andrés num sermão, vem ver o que está acontecendo. Eles de fato abrem um processo, não sei se esse é o termo canônico correto para o procedimento que foi levado a cabo com Dona Andrés, mas enfim, eles abrem uma investigação canônica para saber o que Dona Andrés está fazendo, e no fim ele recebe uma convocação do bispo, né? Uma convocação para uma audiência, o bispo recebe,
E nós até então não conhecemos essa figura do bispo, né? Porque o vigário, nós vemos 2 vezes na história um homem carrancudo, parece um burocrata, etc. E como ele é o emissário do bispo, ele nos traz uma imagem ruim do bispo, não é? Mas eu posso garantir para vocês que no fim a surpresa que o bispo tem para Dona Andrés e para nós é incrível, né? É incrível. O fato é que Dona Andrés encarna o que a Espanha poderia ter sido, né? Ele já encarna o chamado universal à santidade na década de 30, que seria de fato o único capaz de evitar o derramamento de sangue que aconteceu. Porque, ao contrário dos ideólogos, Dona Andrés, como nós, acreditava que a verdadeira justiça, a verdadeira justiça humana, como todas as virtudes humanas, também precisa da graça de Deus. Nesse sentido, a disposição habitual para a justiça, a virtude da justiça, precisa de um esforço da nossa parte, precisa de um amor que é muito maior do que nós mesmos, precisa de um amor que transcenda as nossas paixões, as nossas motivações mais baixas. Então, é no exercício, no amor a Deus e na tentativa de viver uma vida santa, conforme a lei de Deus, que essa é a tentativa de Dona Andrés, na sua vocação especial, que é de sacerdote, é nessa tentativa que nós vamos conseguir alcançar a justiça humana, em alguma medida, sem que sejamos capazes de remediar todas as injustiças, mas com a ajuda de Deus seremos capazes de lutar para remediar todas as injustiças, que é o que Dona Andrés faz. Então, a verdadeira sede de justiça, ela não vai ser trazida por um banho de sangue, de pessoas se matando. Porque a verdadeira sede de justiça é remediada com o sangue do verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escolheu verter o seu sangue por amor a nós. E também pela justiça entre nós. Justiça sempre alimentada pelo amor a Ele e que provém dele. É isso que Dona Andrés encarna. É isso que Dona Andrés encarna. E é muito difícil não pensar, por exemplo, nas obras de Maxence van der Merch, não é? De quem eu já falei em outro vídeo, falei da importância dos padres operários, esse grupo fundado pelo sacerdote belga, o padre Cardin, que teve na conversão do Maxence van der Merch, os sindicatos livres, não é? Que não eram comunistas, eram católicos. E Dona Andrés vê que, para promover essa reconciliação, é preciso que sejam feitas concessões das duas partes. Mas especialmente, nesse caso, da parte que é mais forte. Por quê? Porque essa parte precisa ser humilde para reconhecer que se ela tem algo é porque Deus permitiu que ela tivesse. Se o sujeito tem algum poder, alguma condição econômica que é maior do que a de outros, no caso do Dom Secha, não é por mérito próprio. Pode ter algum mérito aí de esforço, de trabalho, etc. Mas no fim das contas, olha, com mérito ou sem mérito, foi Deus que permitiu isso. E se Deus lhe permitiu que ele tivesse uma formação melhor, mais consciência, mais repouso para pensar, mais tranquilidade econômica, significa que ele tinha maior obrigação de ceder em alguns pontos de justiça, sempre de justiça, àqueles que eram mais fracos do que ele. Consegue pensar nisso? Num anticomunista escrevendo algo assim? Escrevendo não, colocando isso numa obra de arte. E no fundo, no fim das contas, essa reconciliação de justiça que o Padre Andrés tentou promover foi um testemunho do amor de Deus. Porque é isso que ele está fazendo.
Para falar de justiça, é preciso falar do amor de Deus. É preciso que alguém leve o amor de Deus aos que têm fome e sede de justiça. Tem uma cena bastante emocionante em que um operário, numa circunstância do enredo que eu não vou lhes contar para lhes deixar curiosos, ele está morrendo. E ele tinha ido à igreja e ouvido o padre Andrés pregar o Sermão da Montanha, não é? E ele não sabia o nome, ele não lembrava, ele não sabia, estava agonizando também, né? Ele não sabia falar Sermão da Montanha. E aí ele fala: padre, o senhor pode repetir aquilo da sede de justiça? Aí o padre começa a recitar, enquanto ele agoniza para morrer, o Sermão da Montanha para esse homem. E é na cena final que nós temos esse encontro do Andrés com o bispo, não é? Do padre Andrés com seu bispo, e uma grande surpresa no enredo para nós, uma surpresa bastante feliz. E o fato é que, em 53, depois da Guerra Civil Espanhola, o Rafael Gil quis dar um final muito mais feliz, né, do que o final que teve esse conflito na realidade espanhola. Né? Um final muito mais feliz do que foi a Guerra Civil. Né? Eu não me refiro aqui a resultado da Guerra Civil em si, eu me refiro ao fato de ter acontecido a Guerra Civil. Né? Rafael Gil tenta nos mostrar como poderia ter sido se todos, na medida das suas possibilidades, atendessem a esse chamado universal à santidade. Se todos, como o padre Andrés, tentassem, antes de tudo, antes de qualquer coisa, testemunhar o amor de Deus com as próprias vidas, com as próprias ações, antes de apontar o dedo para os outros. Enfim, essas são algumas das reflexões sobre o filme A Guerra de Deus, meus amigos. Torno a recomendar que vocês o assistam. Repito que vou deixar o link na descrição deste vídeo. É um filme excelente em todos os sentidos. Vale muito a pena ver. Ele nos prende a atenção do começo ao fim. E é uma grande obra de arte católica, não é um grande filme católico. Agradeço pela atenção de vocês. Peço que curtam, compartilhem este vídeo, porque isto ajuda no meu trabalho. Se ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, tá certo? E agradeço pela atenção. Até o próximo vídeo.